Edmar Silva. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você nos acompanha na cidade em 87.9. Você nos acompanha também no nosso site, o fmmais.com.br, e também pelos aplicativos, né? O aplicativo Rádiosnet é o preferido da galera, né? Mas a Mais FM está em vários outros aplicativos. No Rádiosnet você ainda ouve a web rádio Mais Gospel, que nos próximos dias vai sair do ar, né? Vamos ficar apenas com uma programação, já que agora a programação da Mais é 100% gospel, né? Então, nos próximos dias a Mais Gospel deve ser desligada, né? Mas toda a programação da Mais Gospel está aqui na Mais FM agora 100% gospel, tá bom? É isso aí, quero convidar você que não conhece ainda a Mais FM 100% Gospel, que ouça a nossa programação, né, e dê a sua opinião, mande o seu recadinho para nós aqui no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 995294013. Nosso programa está no ar também, nesse momento, ao vivo, pelo Facebook. Você pode deixar aí a sua participação, né, pode deixar o seu recadinho na nossa live e nós vamos incluir aqui na nossa programação a sua participação, tá bom? É isso aí. Então, ao vivo também pelo Facebook, né? O nosso programa chegando a milhares de ouvintes. Um abraço para o pastor Wilton, que está convocando o pessoal para a associação. Daqui a pouco a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Muito bem, então nós começamos nosso programa. Hoje é 2 de fevereiro de 2021 e a gente começa o nosso programa destacando o esporte, né? Quem está em festa é o pessoal do Palmeiras, né? Os torcedores palmeirenses, meu amigo Manuel Alves, a Kellen Cunha, né? A Letícia Silva e muitos outros torcedores do Palmeiras festejando aí a classificação para o Mundial, né? Quem sabe dessa vez o Palmeiras consiga o Mundial, né? E o pessoal para com aquela história de o Palmeiras não tem Mundial, né? Tá certo? Então é isso aí, parabéns aos palmeirenses que estão fazendo bonito, né? Para o futebol brasileiro, né? Vamos ver o que acontece lá no Mundial, né? Então é isso aí. Por falar em Palmeiras, o Palmeiras joga hoje. O Palmeiras vai jogar hoje pelo Campeonato Brasileiro, né? Hoje o Palmeiras enfrenta o Botafogo. O Botafogo que está lá na zona de rebaixamento, e o Palmeiras que está no Campeonato Brasileiro também com dificuldades, né, para chegar lá na liderança. Daqui a pouquinho nós vamos ver a classificação do Palmeiras no Brasileirão. Muito bem, amanhã quarta-feira, dia de rodada, né, rodada 34
uma nova rodada. Grêmio e Santos se encontram na Arena do Grêmio. O Red Bull Bragantino recebe o Atlético Goianiense, né, que está aí embalado, venceu o São Paulo na última partida. O Bahia recebe o Fluminense lá na Fonte Nova. O Goiás, aqui no Ailê Pinheiro, vai receber o meu querido Galo das Alterosas, né? O Atlético Mineiro vem a Goiânia, né, amanhã, né? Portanto, Goiás também que está na zona de rebaixamento, precisando de vitória. E o Atlético também precisa da vitória, porque o Atlético até ontem era o primeiro colocado, né? Com a vitória do Flamengo no jogo de ontem. O Flamengo venceu a partida de ontem e é isso, o Flamengo venceu o Sport Recife por 3-0, exatamente. Ontem, lá na Ilha do Retiro, o Flamengo venceu por 3-0, faturou mais 3 pontos e ultrapassou o Atlético na classificação, né? O Atlético agora é o terceiro, o Flamengo assumiu a segunda posição, segundo lugar. Então, o Atlético vem para Goiânia para enfrentar o Goiás. O Goiás precisa vencer para, né, ter um fôlego aí, tentar permanecer na primeira divisão. E o Atlético precisa vencer porque com mais 3 pontos, né, ele vai, deixa eu ver aqui, ele vai a 63, aí ele volta ao segundo lugar no Campeonato Brasileiro, né? É claro, isso sem considerar outros resultados. Muito bem, a classificação geral hoje é: o Internacional continua na frente, né? O Internacional tem 65 pontos, o Flamengo vem em segundo com 61, o Atlético Mineiro tem 60, é o terceiro, o São Paulo tem 58, é o quarto, o Fluminense é o quinto com 53 e o Palmeiras, né, que eu estava falando no início, é o sexto com 52 pontos. O Grêmio de Porto Alegre tem 52 também, é o sétimo. O Atlético do Paraná, o Atlético tem 45, é o oitavo. Ceará tem 45 também, é o nono. Corinthians também tem 45, é o décimo. O Santos tem 45, é o 11º. O 12º é o Atlético Clube Goianiense. O Red Bull vem em seguida com 44 pontos, o Atlético tem 45, né? O Red Bull Bragantino tem 44, é o 13º. Vasco é o 14º com 37, o Bahia tem 36, o Sport tem, o Bahia tem 36, é o 15º, o 16º é o Sport Recife, tem 35, o Fortaleza tem 35 também, é o 17º, aí vem o Goiás com 29 pontos, é o 18º, né? O Coritiba tem 28, é o 19º, e o Botafogo é o Lanterninha, tem 23 pontos, é o 20º colocado, né? Então, é isso aí, né? Então, a classificação, o Goiás continua na zona de rebaixamento, com pouca chance de permanecer na primeira divisão, né? O Atlético tem vida tranquila, o Atlético Goianiense, porque está em 12º, né? Então, uma zona de conforto e também classificado, né, para a Sul-Americana. Então, o Atlético Clube Goianiense está aí classificado para nessa pontuação. Se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, o Atlético estaria garantido na Copa Sul-Americana, né? Então iria para a Copa Sul-Americana, certo? Quem está festejando também são os torcedores do Vila Nova. Os torcedores do Vila Nova. O Vila Nova conquistou o Campeonato Brasileiro, né? Série D, é isso? E o Vila Nova, né? Os torcedores do Vila Nova estão aí festejando também, né, a vitória do Vila Nova, que vence, né, esse campeonato de nível nacional, né? Então, interessante para o estado de Goiás. Muito bem, o Goianão, depois a gente traz mais informações sobre o Goianão, né? O Atlético Clube Goianiense deve jogar com o Anápolis, né? O Anápolis é o classificado aqui da cidade para as quartas de finais. Então, dos 3 de Anápolis, apenas o Anápolis Futebol Clube permanece no Campeonato Goiano, que tem rodada aí nos próximos dias. Tá bom? Depois eu vou checar aqui que dia que é a rodada, né, e trazer para você ficar bem informado.
Muito bem, mas vamos às notícias nacionais. Ontem teve eleições, né? Eleições no Senado e eleições na Câmara dos Deputados. O assunto do dia é justamente, né, o resultado dessas eleições que aconteceram. Deixa eu molhar a garganta aqui, né? As eleições aconteceram ontem e, né, os principais sites de notícia nesta manhã de terça-feira trazem os resultados das duas eleições. O resultado, o que mais impactou, né, o que mais chama atenção é a eleição na Câmara dos Deputados. O portal UOL destaca da seguinte maneira: traições, erros e acordos levam à vitória dupla de Bolsonaro no Congresso. Diz o seguinte a matéria: o resultado das eleições para presidências da Câmara e do Senado foram uma dupla vitória para o presidente Jair Bolsonaro sem partido. Coube aos democratas na Câmara e ao MDB no Senado, partidos que atuavam com certa independência em relação ao governo, colocarem a pá de cal nos adversários dos candidatos aliados ao Planalto. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o senador Rodrigo Pacheco, do DEM, foram os vencedores, né? Lira e Pacheco derrotaram as forças que, se não se opunham abertamente ao governo, ao menos retiraram garantias de tranquilidade a Bolsonaro. Nominalmente, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e a senadora Simone Tebet, lá do Rio Grande do Sul, que foi candidata pelo MDB no Senado, né? A vitória de Bolsonaro é importante. Primeiro, ele ganha fôlego contra o impeachment, né? Numa aliança que fortalece o Centrão. Em segundo lugar, o presidente ensaia uma parceria com os políticos tradicionais, de quem sempre foi parceiro nos tempos do Congresso, para fazer uma campanha eleitoral conjunta em 2022. Né? Então, aquilo que eu disse ontem aqui, né? Essas eleições têm tudo a ver, essas eleições na Câmara dos Deputados e no Senado têm tudo a ver com as eleições de 2022, quando nós teremos eleições gerais no Brasil, né? Eleições para... Não é gerais porque, né, prefeitos e vereadores estão fora, mas nós temos eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. São 5 eleições em uma, né? Então, o jogo para 2022 já começou, né? Então, as eleições é igual ao futebol, né? Termina uma, começa a outra. Terminou acabou o jogo, já está pensando no próximo jogo. Eleição é a mesma coisa, né? O político participa das eleições, os grupos políticos já começam a pensar e organizar a eleição seguinte. Então, a eleição na Câmara dos Deputados, ela tem tudo a ver com a eleição para 2022. É o que diz aqui o portal UOL, né? Então, primeiro, o presidente ganha fôlego com relação ao impeachment. Tem 63 pedidos de impeachment lá na Câmara. E o Rodrigo Maia não colocou nenhum em votação, não colocou nenhum na pauta, né? Ameaçou no último dia, na última hora de colocar na pauta, né? Ameaçou para ver se conseguia segurar, né, e conseguir a vitória na Câmara, na eleição do seu candidato, o Baleia Rossi, mas foi um tiro no escuro, né? Uma coisa assim de última hora. E se de fato Rodrigo Maia tivesse interesse de fazer o impeachment, ele teria feito, porque ele teve 2 anos para fazer isso, né? E nos 2 anos, 63 pedidos de impeachment foram apresentados no Congresso em desfavor do atual presidente, né? Eu descobri aqui que meu som estava baixo, né? O microfone trocado aqui. Ok, né? Então a vitória é importante porque, primeiro, ele ganha fôlego contra o impeachment, né? O impeachment na Câmara, se estava difícil, ficou mais difícil, né? Então, dificilmente o presidente vai sofrer o impeachment, porque agora ele tem um aliado na presidência, né? O eleito é seu aliado, foi apoiado, né, de forma escancarada. Então, o impeachment pode esquecer, né?
não vai acontecer. E outra coisa, né? Essa aliança do presidente com o Centrão que ele disse que, né, demonizou aí nas eleições, disse que não faria nenhuma concessão política, e acabou que esta eleição foi um toma lá da cá sem precedentes, né? Milhões foram negociados em emendas parlamentares. Pode haver mudanças nos ministérios, né? Então foi uma negociação assim bem tradicional, né? Do jeito de sempre. Bom, então em primeiro lugar ele ganha fôlego contra o impeachment, em segundo ensaia a parceria com os políticos tradicionais, né, para as eleições de 2022. Com um olhar para as próximas eleições, o Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, tentou derrotar Bolsonaro. Parte desse bloco pode estar junto em 22, né, também afirmou ele em dezembro. A diferença é que ele perdeu as eleições, né, para o presidente. Se a gente pode encarar isso, né, desse jeito. Na Câmara a batalha foi difícil, né? Eleito com o apoio de Bolsonaro em 2019, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tornou-se um inimigo do presidente. Entre muitas medidas que irritaram os bolsonaristas, o interlocutor diário do presidente lembrou ao UOL que Maia se colocava como comentarista de todos os assuntos do país. Na verdade, o Maia estava sendo construído, não sei se vão continuar, mas constituído como a opção para a presidência da República, né? Se você parar para observar, o Maia apareceu nesses últimos 2 anos em todos os assuntos, como diz aqui, né? Era um comentarista de todos os assuntos, especialmente na grande mídia. E com isso, o nome dele, né, foi, vamos dizer assim, ele cresceu em termos de conhecimento, em termos de popularidade, né? E ensaiou aí várias reações em relação ao presidente, né? E estava sendo construída a sua candidatura, vamos dizer assim. Bom, hoje o nome que aparece mais à frente, né, é o Dória, por causa da pandemia. A pandemia mostrou o Dória, as decisões do Dória acabaram se destacando numa linha diferente da do presidente, né? Então hoje, se Rodrigo Maia era o nome mais viável, possivelmente o nome mais viável hoje seja o João Dória. Mas é isso. Então o Palácio do Planalto embarcou na candidatura de Lira para derrotar Maia, um dos maiores inimigos dele, do presidente no Congresso, segundo a avaliação do portal UOL, né? O PSDB de Aécio Neves pressionou pela saída do bloco do governador de São Paulo. O governador de São Paulo impediu a debandada, mas o movimento incendiou novas traições. Então, houve muita traição, né? Os partidos tomaram a posição, mas os eleitores, os deputados, né, que são os eleitores no caso, tomaram posições divergentes dos partidos, né? No final, o próprio Democratas, né, partido do Rodrigo Maia, liberou os deputados para tomar cada um a sua decisão, ou seja, cada um de acordo com a sua consciência poderia votar em quem quisesse. O fato é que, né, o Bolsonaro venceu 2 eleições no Senado e na Câmara. Os motivos da vitória de Bolsonaro, de Pacheco no Senado, né? No Senado a disputa era bem mais fácil para o governo. Aliado do Planalto, o então presidente da Casa, Davi Alcolumbre, viabilizou Rodrigo Pacheco como seu sucessor com poucas dificuldades. Ok? Bom, nós vamos ali, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no segundo bloco do programa Hora da Notícia. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br.
Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Fique ligado. Mais FM. Porque daqui a pouco tem mais música. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 991 34 32 18 e 3314 3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Precisa de som para a sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427 2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Mais FM. Hora da Notícia. Apresentação Edmar Silva. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco, né? Segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Agradecendo a você que nos acompanha todos os dias, né, em 87.9 aqui na cidade, para você que nos acompanha no nosso site, o fmmais.com.br, né? Você tem acesso, abrindo o site no seu computador ou no seu smartphone, você tem acesso à programação da Mais FM, agora 100% gospel, né? Eu queria saber a sua opinião, o que você pensa sobre a nossa programação. E a gente tem aqui, para você também entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Mais é o 99529 4013, né? Estou olhando aqui, algumas pessoas deixando aqui o seu recadinho. Deixa eu ver o que tem mais aqui, né? Algumas pessoas sempre deixam aqui o seu recadinho, e muitos são ouvintes da Mais Gospel, né? Estou dizendo que a web rádio Mais Gospel, ela vai sair do ar. Por enquanto ela está no ar, né? Por mais alguns dias, mas com a mudança na Mais FM 87.9, né, de programação, não tem sentido a gente ter as duas emissoras, né, transmitindo praticamente a mesma programação. Então a Mais Gospel, a web rádio Mais Gospel, vai sair do ar nos próximos dias, né? E toda a programação, tudo direcionado para a 87.9, né? Então, se você acessar o nosso site, vai ver que, inclusive, no site nós já tiramos o link da Mais Gospel. No Radiosnet ainda está, né? Nós vamos deixar mais alguns dias até que a gente vai fazer o desligamento da Mais Gospel, tá bom? Então, não tem nenhum prejuízo. Por quê? Porque, na verdade, a Mais FM tá, vamos dizer assim, com a programação mais completa, né, do que a Mais Gospel, com notícias durante todo o dia, né? Tem o nosso programa pela manhã, tem a nossa reprise à noite, tem, né, os demais programas aqui da Mais FM que você já conhece, tá bom? Então manda o seu recadinho aí, 995294013 é o nosso WhatsApp, tá aqui na minha mão, né, para você participar do nosso programa. Eu quero abraçar a Lucimar Lucimar Batista Mendes Borges, que está desejando um bom dia para todos. O pastor Marcos Rodrigues desejando um bom dia também para todos nós. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais a Josilene também deixou aqui um recadinho. A Josilene Jesus da Silva diz: bom dia, meu nome é Rosilene. Sou de Palmeiras de Goiás e gostaria de parabenizar minha sobrinha Leusa Fátima,
que faz aniversário hoje. Olha aí, a Rose deixando um recadinho aqui para a sua sobrinha, a Eleusa, que está fazendo aniversário hoje. Ela diz que Deus abençoe sempre, né? Hoje e sempre. Então, é isso aí. Parabéns, né, para a sobrinha da Eleusa, que está fazendo aniversário hoje, né? Então, é isso aí. A Eleusa, a Rosilene participando do programa. É isso aí. Faça como a Rosilene, participe também, né, da nossa programação. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para nós as principais notícias da capital goiana. E deixa eu ver aqui, o Libório, ele traz então as principais informações. Vamos a Goiânia com o Libório. Governo do Estado cria mais leitos de UTI para pacientes de Covid. Deputado Lissau Vieira toma posse para mais um mandato na presidência da Assembleia Legislativa. Entidades discutem as mudanças na lei com novo marco legal do saneamento. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 2 de fevereiro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Após reunião na tarde de ontem com cerca de 150 trabalhadores do transporte de cargas, o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Goiás anunciou que os caminhoneiros não vão aderir à greve que havia sido anunciada para se iniciar ontem. Segundo o sindicato, foi acordado com todos os presentes que entenderam que, apesar de haver necessidade da categoria, agora não é o momento para uma paralisação devido à fragilidade da economia provocada pela pandemia da Covid. Como não é novidade também para ninguém, agravou o problema da pandemia em Goiás. Ontem, o índice de ocupação de leitos de UTIs para pacientes com Covid na rede pública já havia ultrapassado 91%, portanto, atingindo um nível de alerta. O governador Ronaldo Caiado anunciou a ativação de mais 110 leitos através de contratação, mas voltou a pedir à população que cumpra as medidas necessárias e disse que a solução para o problema não se resume em aumentar o número de vagas. O problema é mais abrangente. Não é ampliar leitos, existe um esgotamento das equipes, tá certo? Na área de atendimento dessas UTIs e desses hospitais de Covid, e que essas pessoas precisam ser treinadas. Você não consegue simplesmente dizer, olha, nós vamos montar mais 10 equipes. Não se tem pessoas com experiência, com a capacidade de atender todos aqueles que vão ser contaminados. Ora, se a transmissibilidade é maior, o que nós pedimos é que as pessoas, por favor, que elas realmente se resguardem mais até que nós possamos avançar na vacinação. Avançando na vacinação, teremos aí sim uma imunização que dará a nós um conforto. E a família, como vai, hein? Um homem de 30 anos foi preso em Jussara suspeito de espancar a própria mãe, uma mulher de 51 anos, com chutes e socos. Conforme a polícia, o homem que confessou o crime estava transtornado no momento da prisão, possivelmente pelo efeito de drogas. Essa não foi a primeira vez que ele agrediu a mãe. Acontece hoje o terceiro Fórum Goiás de Debate com o tema Repensando o Saneamento Básico Municipal sob a luz do novo marco legal. Da promoção participam 17 entidades como Sicov, FIEG, AGM, Sinduscom, Fecomércio, Adial, Ademir, entre outras. A meta governamental é de que até 2033 sejam atingidos 99% da população com água tratada e 90% com a coleta e tratamento de esgoto. Mas hoje, em Goiás, só 46% dos municípios têm rede de esgoto. A destinação correta do lixo é outro problema sério. Ainda existem lixões a céu aberto. Dos 246 municípios, só 10 aterros sanitários têm licenciamento ambiental. O governo estadual foi o primeiro a anunciar que não haverá ponto facultativo durante o carnaval para evitar aglomerações. O Fórum das Entidades Empresariais, formado por 8 instituições patronais, também adotou a medida. O mesmo vem acontecendo em vários municípios. De olho nas eleições de 2022. Você acha que está distante? É no ano que vem, tá? A cúpula do PSDB goiano se reuniu na tarde de ontem, quando o ex-governador Marconi Perillo afirmou que será candidato a deputado federal. O ex-governador José Ayrton deve assumir a direção do partido e o ex-prefeito de Trindade, Jânio da Rô, deve concorrer ao governo estadual.
Tomou posse na tarde de ontem a mesa diretora da Assembleia Legislativa para um mandato de 2 anos. A sessão solene, mesmo com as restrições da pandemia, foi bastante concorrida, com as participações de várias autoridades. O presidente reeleito Lissauer Vieira deu ênfase para a independência com responsabilidade do poder e a harmonia com o executivo. Sempre com diálogo, com transparência e, logicamente, priorizando a independência dos poderes. Os poderes eles têm que ser independentes, autônomos, mas têm que convergir nas pautas que são de benefício da nossa sociedade. Então aqui é a casa do diálogo, a casa da transparência, a casa da harmonia. E nós continuaremos assim, conversando sempre com todos os poderes, órgãos autônomos, para nós podermos melhorar cada vez mais a vida dos goianos e aplicarmos políticas públicas de interesse da nossa população. Haja visto que aqui, nessa Casa de Leis, que passam as matérias importantes que atingem a vida de toda a nossa sociedade. Nós temos infinitas prioridades. O Estado de Goiás vive uma crise fiscal muito grande. Agora que está começando a sair dessa crise fiscal, até porque nós aprovamos leis importantes de ajustes aqui no ano de 2019 e também no ano de 2020. No que tange a nossa administração, a prioridade sempre é a transparência, a independência, mas nós temos a nossa sede da Assembleia Legislativa que está em fase final de acabamento, que nós temos como prioridade para entregar ainda dentro desse mandato. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia, as principais notícias da capital goiana. E o destaque aí para a nova direção da Assembleia Legislativa, né? O Lissauer Vieira foi reeleito para mais 2 anos de mandato. Então, na Assembleia Legislativa também ontem foi dia de posse da nova mesa diretora, né? A nova mesa diretora tomou posse ontem na sessão às 15 horas, né? Que é o horário regimental das sessões da Assembleia. Outra preocupação, a fala do governador Ronaldo Caiado sobre a questão da pandemia, né? A pandemia, ela continua fazendo vítimas e todo cuidado é pouco, né? Nós precisamos nos manter atentos, né? Precisamos continuar usando o álcool gel, né? Precisamos continuar usando a máscara, né? Estou sem máscara aqui porque eu estou sozinho no estúdio, então não tem problema. Mas o ideal, né, é que a gente continue usando a máscara, usando o álcool gel, fazendo a higienização das mãos, né, várias vezes por dia, como a gente estava fazendo no início, para evitar a pandemia, né? Uma informação com relação à pandemia é o adiamento, né, o cancelamento das festas do Carnaval, né? O portal do Diário do Jornal Popular destaca que os municípios de Goiás vetam festas no Carnaval. Então, não será... Na verdade, nunca foi feriado, né? Sempre foi ponto facultativo, mas o governo já anunciou que não vai ter ponto facultativo. As empresas também estão anunciando que não haverá ponto facultativo. Ou seja, tudo isso está sendo feito para evitar as viagens, né, do fim de semana prolongado e, naturalmente, as reuniões e os eventos que acontecem nessas datas, né? O Carnaval, portanto, desse ano, né, é para ser em casa, né? É um Carnaval só em casa. Então, os municípios de Goiás estão vetando as festas do Carnaval. Então, as principais cidades, né, como Perinópolis, Caldas Novas e outras cidades turísticas de Goiás, infelizmente, né, vão ter prejuízos financeiros aí, porque as festas devem ser canceladas e, né, essa é a orientação do governo de Goiás, essa é a orientação da área médica. O Popular também destaca a questão da vacina em Goiás. Goiás vacina 1,1% da população contra a Covid. Ou seja, no Brasil como um todo, a vacinação está nessa média, né? 1%. No caso de Goiás, 1,1%. Né? Acho que talvez um pouquinho mais em São Paulo, onde, né, o número de vacinas é maior, mas também a população é maior, né? Então, a média é essa, é 1%.
0,1. Ou seja, de cada 100 pessoas, né, apenas uma é isso? Não é isso não, né? De jeito nenhum, dá muito mais. Então é o seguinte, é o número mínimo. Por exemplo, nós temos em Goiás 7 milhões de pessoas, né? 7 milhões. Aqui em Anápolis tem em torno de 400 mil habitantes. Até agora só foram vacinados trabalhadores da saúde ligados à questão da Covid, né? Que estão na linha de frente, e os idosos acima de 85 anos que foram vacinados no domingo agora, né? Então, novas doses precisam chegar para que outros grupos sejam vacinados. Então, né, a vacinação ainda é mínima, 1,1% apenas da população foi vacinada com a primeira dose, né? E a primeira dose também, ela não elimina a possibilidade da doença, precisa tomar a segunda. Então, nós estamos numa fase muito embrionária dessa questão da vacinação, né? Graças a Deus já tem vacina, a vacina está chegando, né, aos poucos. Eu imagino que para a segunda dose essa vacina deve vir mais rápido, né? Porque agora as empresas que fabricam estão liberadas, né? A vacina foi aprovada, pelo menos 2 estão aprovadas no Brasil, né? E com isso eu creio que nós vamos aumentar aí nos próximos meses a vacinação. Mas é questão de meses, né? Talvez até questão de anos para a gente ter a população toda vacinada. Bom, o Jornal Diário da Manhã destaca também outro problema de saúde, que é a questão da dengue, né? Saúde intensifica combate à dengue no período chuvoso. A gente não pode esquecer que nesse período chuvoso, né, o perigo da dengue fica mais forte. Por quê? Por causa das chuvas, né, as águas empoçadas, os recipientes no quintal que enchem d'água, as calhas que às vezes estão entupidas enchem d'água. Então, a Secretaria de Saúde também está intensificando o combate à dengue nesse período chuvoso. Então, é o destaque do Jornal Diário da Manhã de hoje. Precisamos estar atentos para a questão do combate à dengue, né? A gente não pode esquecer que tem outras doenças, tem a dengue, né, a chikungunya, né? E que são doenças também tão graves e que também levam à morte, né? Também levam a situações de perda de vidas. Então, vamos estar atentos também à questão do combate à dengue, né? Dá uma volta aí no seu quintal, tira uns 10 minutos por semana para dar uma olhada, né? E porque às vezes a gente tem recipientes criando mosquitos e a gente não percebe no dia a dia, né? A gente no dia a dia, no corre-corre, a gente não percebe. Então é preciso fazer uma vistoria, né? Fazer uma vistoria aí no quintal, ao redor da casa, nos vasos de plantas, né? Para nós não termos mais casos de dengue, e aí mistura com a pandemia, aí a coisa fica mais complicada. O Correio Brasiliense destaca o seguinte: Secretaria de Saúde espera receber hoje mais 50 mil doses da Coronavac, né? Aquilo que eu disse. A Secretaria de Brasília, no caso do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde está recebendo hoje mais 50 mil doses da vacina Coronavac, né? Então é isso. A preocupação é continuar vacinando a nossa população, continuar vacinando as pessoas para evitar a proliferação da dengue, né? Tá bom? Nós vamos com o pessoal da RBA News, que traz informações sobre essa questão da vacina. Vamos ouvir então o pessoal da RBA News com essa informação sobre liberação de insumos pela China para a confecção de novas vacinas. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciou durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira que a China confirmou a liberação de um novo lote de insumos para a produção da Coronavac no Brasil, que deverá chegar ao país na próxima semana. Na quarta-feira, então, teremos a chegada de 5.400 litros. Chegarão na parte da noite
aeroporto de Viracopos, que permitirão a produção de 8.600.000 doses, que começarão a ser entregues ao Ministério a partir do dia 25 de fevereiro. Essa notícia se complementa exatamente com essa autorização, na manhã de hoje, para o embarque de mais 5.600 litros, que deverão chegar na próxima semana, que também darão origem a 8.700.000 doses. A carga, com 5.600 litros do produto, permite a fabricação de mais 8.700.000 doses da vacina, e a previsão é que o material chegue ao Brasil no dia 10 de fevereiro. O lote se soma aos 5.400 litros liberados na semana passada, que devem desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 3 de fevereiro. Com os 2 lotes entregues até a segunda semana de fevereiro, a previsão do Instituto Butantan é que poderão ser produzidas cerca de 17.300.000 doses da vacina Coronavac, que começarão a ser oferecidas até a primeira quinzena de março. O governo federal confirmou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac junto ao Butantan ainda na primeira semana de janeiro. A aquisição de um lote adicional com mais 54 milhões de doses será assinada pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 2 de fevereiro. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Sicredi. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Sicredi mais próxima e abra sua poupança. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carlos. Nós ouvimos aí o Flávio Carlos trazendo essa informação, né? Uma informação importante da vinda de insumos da China para a confecção de novas vacinas, né? E também a boa notícia é que o governo federal comprou, né? Uma grande quantidade de vacinas, né? É claro, né, que essas ações são importantes para a questão do combate ao coronavírus. Ok, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos já já com mais informações no terceiro e último bloco do programa. Por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mercadinho Oliveira, preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard Ticket. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Rádio Mais FM. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Sabadão de preços baixos, Ótica Formosa. Na Ótica Formosa você encontra armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. Isso mesmo, armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. E mais, nas compras a prazo, a Ótica Formosa parcela em até 8 vezes no cartão de crédito, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em até 3 vezes no crediário próprio no boleto bancário, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em 5 vezes no crediário próprio, com entrada de 30% e desconto de 5%. Agora
agora. Se você ainda não fez a sua consulta, ligue agora mesmo que agendamos para você. Consulta de vista para uso de óculos em optometria com preço popular. É só ligar e agendar. 3702-9010 ou 99315-3379. Atendimento todos os sábados das 8 ao meio-dia e quarta-feira das 8 às 16 horas. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, entrada da Vila Formosa, primeira etapa. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia. A informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Agradecendo mais uma vez a todos que nos acompanham na nossa live de hoje, né? A live no Facebook. Lembrando para você que o nosso programa também fica disponível no nosso canal no YouTube, Web TV Mais, é o nome do nosso canal, né? E se você não assistiu o programa ao vivo no Facebook, você tem a opção de assistir também no nosso canal no YouTube. Certo? É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, que está sempre conectado, deixando aí as suas manifestações. Um abraço também para a minha amiga Marta, que está sempre ligada, deixando aqui também os recadinhos, né? Um abraço para o meu amigo pastor Marcos Rodrigues, que está conectado, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Um abraço para a Maria Nova Silva, que está sempre ligada, né? Eu não sei se o Patrick chegou. Se o Patrick chegou, bom dia pro Patrick, né? O Patrick fica lá esperando o bom dia do vovô, né? Tá certo? Então, um abraço ainda para Lucimar Batista Mendes, que está conectado aqui. A Rosilene Jesus da Silva, desejando um bom dia e parabenizando a sua sobrinha Eleusa Fátima pelo seu aniversário, né? Então, parabéns para a Eleusa, que faz aniversário hoje, né? Então, se você faz aniversário hoje, parabéns para você também, né? Deus esteja abençoando. Deixa eu tocar o parabéns aqui para a sobrinha, né, da nossa amiga Rosilene. Deixa eu ver aqui. O parabéns para você e para ela. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, parabéns pra você. Se você está fazendo aniversário hoje também, você que está nos ouvindo, parabéns, né? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha muita paz, muita alegria, muita saúde, tá bom? É isso aí. Bom, vamos às principais notícias aqui da cidade. O jornal Contexto destaca o seguinte: Câmara Municipal inicia legislatura com muitos discursos, projetos e farpas, né? Nós destacamos ontem aqui a questão da sessão ordinária, né? Ontem, a primeira sessão ordinária de 2020, a Câmara já se reuniu nessa legislatura de forma extraordinária para votar assuntos aí de interesse do prefeito, né? E então ontem foi a primeira sessão, vamos dizer assim, regular, né? Aquela sessão que está prevista no regimento, são 3 sessões por semana, 3 semanas do mês, então são 9 sessões por mês. Aí alguém pode falar, mas é muito pouco. Não é pouco, né? Porque além dessas, cada uma dura no mínimo 3 horas, né? A não ser que não tenha pauta, mas normalmente elas são maiores do que 3 horas. E além disso tem as sessões festivas, né? Aquelas que homenageiam pessoas, aquelas que comemoram datas importantes. Então existem as sessões especiais, né? Também as plenárias, né? Então tem muita coisa que a Câmara faz durante todos os dias, além dos atendimentos dos vereadores nos gabinetes, né? Porque os gabinetes ficam abertos
durante todo o período, né, toda semana, e os vereadores atendem nos seus gabinetes, atendem nos bairros, né? Alguns têm escritórios nos bairros. Então é isso, né? Tem um trabalho descentralizado. O portal Contexto, portanto, diz o seguinte: a Câmara Municipal realizou na manhã desta segunda-feira, 1 de fevereiro, a primeira sessão ordinária da 19ª legislatura. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da mesa diretora, o Leandro Ribeiro, do Partido Progressista. A reunião aconteceu no plenário Teotono Vilela, em anexo ao Palácio de Santana, que já que o plenário do novo prédio legislativo ainda não ficou pronto, né? Então, a Câmara já está funcionando ali no Jundiaí, acima do Sesc, na Avenida Jamel Cecílio, mas o plenário continuou funcionando lá na Barão do Rio Branco, né? Na Praça 31 de Julho. Então, a primeira sessão foi com o chamado pequeno expediente, onde os vereadores podem falar pelo período de até 5 minutos, sem apartes. Usaram palavras dos novos vereadores, né? Os vereadores novatos. Puxou a fila o vereador Hamilton Espíndola, do Republicano, seguido pelos seus pares, o Hélio Araújo, do PL, o Fred Cacheta, do Avante, e a Trícia Barreto, do MDB. Já no grande expediente, onde os vereadores têm até 10 minutos para fazer os seus pronunciamentos, podendo esse tempo ser dividido com outros, com apartes, né? O espaço foi utilizado pelos vereadores, pela vereadora Thaís Souza, do Partido Progressista, é isso? Marcos Carvalho, do PT, o Domingos de Paula, do PV, o Delcimar Fortunato, do Avante, o Jean Carlos, do DEM, e o Jackson Charles, do PSB, né? Portanto, os vereadores novatos aí estreando no pequeno expediente, e os vereadores, né? Os outros vereadores, se bem que aqui está novato também, né? Tem o Delcimar, que é novato, tem o Marcos Carvalho, que é novato, participando do segundo momento, que é o grande expediente. A sessão teve alguns momentos de tensão, inclusive quando o vereador João da Luz, do Democratas, solicitou que o seu colega, delegado federal Suender, pudesse corrigir a informação divulgada nas redes sociais do mesmo, que, segundo ele, gerou constrangimento a ele e a outros vereadores com relação às linhas telefônicas a que cada parlamentar tem direito. O vereador do PSL, que recentemente abriu mão do seu salário de vereador para ficar com o salário da sua corporação, né, que é maior, também renunciou às linhas telefônicas e colocou que a economia para os cofres públicos chegaria a 60 mil. O presidente Leandro Ribeiro interveio e informou que os valores citados são para o conjunto de todos os vereadores, não apenas do vereador policial Suender, e ordenou que todos os contratos sejam disponibilizados caso alguém queira tirar dúvidas. Esclareceu que são duas linhas, a de pouco menos de R$ 95 por mês e a B de R$ 65 por mês, totalizando em torno de R$ 160 mil por R$ 160 por mês para cada vereador, gerando a despesa de cerca de R$ 1.920 por ano por parlamentar. Esse negócio, né? O vereador abriu mão do salário e fez uma maior propaganda, né? Não quero, não, estou contribuindo. Mas ele não explicou que ele é servidor público federal e ele recebe um salário muito maior do que o do vereador. Por isso ele fez a opção de receber o outro, né? Ele poderia receber um ou outro. Claro, ele escolheu o maior, que é o do seu cargo. Essa questão do telefone também foi feita, né, a divulgação que ele estaria devolvendo o telefone, que seria 60 mil de prejuízo. O telefone, né, que os vereadores têm, que os secretários municipais têm, né, e alguns servidores têm, o telefone funcional, ele pode ser usado ele pode até ser usado bastante, né? Mas o vereador não é obrigado a usar o seu telefone. Ele pode ter um telefone particular, cuidar das coisas particulares no seu número particular. Aliás, o correto é isso, né? Que o vereador, que o secretário use não o telefone institucional, mas o telefone pessoal para suas coisas pessoais. Então, o vereador não está fazendo nada demais, porque qualquer outro vereador que tenha o telefone à disposição, né, conforme o presidente aqui esclareceu os valores, pode utilizá-lo ou não. Não é obrigatoriamente necessário utilizar, né? Porque, né? Então, é uma discussão. O vereador questionou, né? O vereador
Por quê? Porque essas falsas notícias, né, as fake news, elas acabam envolvendo todo mundo, né? Fica parecendo que um é muito bonzinho, né, que é muito zeloso e que os outros não são, né? Então, o que não é a realidade, né? Então, um telefone celular na mão de um parlamentar é um instrumento de trabalho, né? Então, é uma bobagem, né, ficar fazendo média com essas coisinhas miúdas. O presidente Leandro Ribeiro, portanto, disse que está à disposição os contratos, né? Quem quiser ver. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Covid-19. O presidente Leandro Ribeiro informou que a diretoria legislativa já está trabalhando, junto com a diretoria jurídica, na elaboração de um decreto para regulamentar o trabalho de servidores em razão da chamada segunda onda da Covid. Segundo ele, 8 servidores testaram positivo nesta fase. E com o decreto, a intenção é colocar em home office os servidores acima de 60 anos, as grávidas e os portadores de comorbidades. Então, né, esse é o destaque sobre o trabalho na Câmara ontem. Vários projetos foram apresentados, né? Aqui uma lista dos projetos, né? São dezenas de projetos. Normalmente, no início do mandato, os vereadores chegam, né, com aquelas promessas que fez na campanha, aqueles compromissos que fez na campanha. Então, normalmente tem muita matéria para ser colocada para discussão e debate na Câmara, né? Depois nós vamos destacar aí os principais. Na verdade, nós queremos trazer aqui no programa os vereadores, né, para que cada um deles possa trazer os seus projetos, suas propostas para o seu mandato. O portal Contexto também destaca que o governo estadual destinará 3 milhões em bolsas do Proatleta. Então, o governo do estado, o governador Ronaldo Caiado, na sua tradicional live de sexta-feira, fez o lançamento do Proatleta 2021, programa de fomento ao esporte e ao alto rendimento. Oferece 600 bolsas, pagará 12 parcelas este ano, fato inédito desde 2009, quando o formato atual foi adotado. O investimento anual também será maior até então, 3 milhões de reais. Então, é o governador colocando à disposição aí dos atletas 3 milhões de reais. Por falar nisso, né, o que aconteceu com a Bolsa Atleta aqui da cidade, né? Acabou? Vai voltar? Né? Pergunta boa aí para os vereadores fazerem ao nosso prefeito, né? A Bolsa Atleta que fez tantas revelações no esporte de Anápolis e que nos últimos 4 anos não recebeu um centavo, né? Será que não está na hora de seguir o exemplo do chefe lá do governo estadual, né? Vamos incentivar aí o esporte dos anapolinos, né? Fica aí a dica, né? Fica a dica. O Portal 6 destaca: semana começa com novas mortes por Covid-19 em Anápolis, né? Então, Anápolis também está enfrentando novos casos de coronavírus, né? O Portal 6 faz o destaque. Normalmente, no final de semana, parece que dá uma diminuída, mas não é isso. É porque os casos acabam ficando acumulados para a segunda-feira, né? Então, o Portal 6 traz esse destaque agora pela manhã. Deixa eu ver o que temos mais. É isso aí, né? Agora que eu consegui abrir aqui a matéria do Portal Contexto, diz: mais 3 mortes por Covid-19 entraram nos registros da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis nesta segunda-feira, dia 1º. Conforme o boletim da pasta divulgado no final da tarde, as vítimas são 3 idosos de 65, 71 e 91 anos. Faleceram no dia 29 e 31 de janeiro em hospitais da cidade. Que eu disse, né? Final de semana normalmente não tem as comunicações e aparecem na segunda-feira. Com essas novas fatalidades, Anápolis chega à marca de 445 óbitos em decorrência da doença. Nas últimas 24 horas, um total de 64 pessoas com idades entre 6 e 85 anos testaram positivo para o novo coronavírus na cidade, né? Então fica aí o alerta. É preciso continuar tendo precaução, é preciso continuar cuidando.
O Portal de Anápolis destaca: professores fazem mobilização nas redes sociais, na expectativa de serem recebidos pelo prefeito Roberto Naves. Profissionais da educação promovem dia D da mobilização digital, né? Então, nas redes sociais, os professores da cidade fazendo aí, né, a sua mobilização, estão na expectativa de serem recebidos pelo prefeito. No mandato anterior, o prefeito poucas vezes, ou quase, né, nenhuma vez, acho que pouquíssimo, não vou falar que nenhuma, mas poucas vezes recebeu os servidores públicos municipais. Será que nesse segundo do mandato vai ser diferente? Né? Vamos ver aí o que acontece em relação ao comportamento, né, do prefeito em relação aos servidores. Vai receber, vai conversar, vai negociar, né? Vamos ver o que acontece. Quero dizer aos professores, né, que nosso espaço está aberto para a manifestação dos professores do sindicato, ok? Para o prefeito também, né, e para a administração também, nosso espaço está aberto para, né, informar aquilo que interessa à comunidade. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, né, a todos que deixaram aqui os seus comentários, né, a todos que compartilharam nossa live. Obrigado pelo carinho, né? A gente volta amanhã às 8 da manhã, direto ao vivo, aqui dos estúdios da Mais FM. Lembrando a nossa reprise às 20 horas, agradecendo a você que nos ouve também no horário noturno, né? O programa à noite. As notícias à noite ainda são notícias atualizadas, né? Você pode acompanhar o nosso noticiário também à noite, né? Quando não for possível fazê-lo pela manhã. Muito bem, obrigado a todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã. ZYD 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Lá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa.